Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 23 de junho. Você vai ver nessa edição como foi o depoimento do deputado e ex-ministro Osmar Terra na CPI da pandemia. Outro destaque do dia é o aumento na criação de empresas em março, puxado principalmente pelas microempresas. E vamos mostrar que um novo pagamento do auxílio já colocou 5 bilhões de reais na economia. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem a medida provisória que permite a privatização da Eletrobras. O texto foi aprovado na segunda-feira na Câmara dos Deputados com 258 votos a favor e 136 contra. A privatização da maior empresa de energia elétrica da América Latina vai acontecer através da emissão de novas ações. A participação do Estado no capital da Eletrobras vai diminuir de 51,8% para 45%, mas um poder de veto vai ser mantido em decisões estratégicas, através da chamada Golden Share. A oposição alerta que a perda do controle acionário pode gerar um aumento nas contas de luz e ameaçar a soberania energética do país. O ministro da Economia, Paulo Guedes, garante que a operação vai reduzir a conta de luz de residências e empresas em até 7,4%. Se tudo correr como o governo espera, o aumento de capital vai acontecer no início de 2022, com expectativa de arrecadar até 60 bilhões de reais, dos quais 25 bilhões iriam para os cofres da empresa. O resto iria para programas públicos de desenvolvimento e redução de tarifas. A proposta já havia sido aprovada pelos deputados no mês passado, mas o Senado fez modificações que exigiram nova votação na Câmara. O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso a mensagem com o texto do Acordo de Previdência Social entre Brasil e Israel, assinado em Jerusalém em 2018. Segundo o Palácio do Planalto, o termo poderá garantir aos trabalhadores de cada país que moram no território do outro o acesso aos sistemas de aposentadorias, ao sistema de aposentadorias local. Por exemplo, um brasileiro que vive em Israel conseguiria se aposentar com as regras da Previdência israelense. Ontem, cerca de 500 manifestantes indígenas tentaram invadir um dos anexos da Câmara dos Deputados em Brasília. 3 policiais foram feridos com flechas. As forças de segurança responderam ao ataque com bombas de efeito moral e gás lacrimogênio. Os representantes dos povos indígenas afirmam que o protesto era pacífico contra um projeto de lei que altera as regras de demarcação das terras ancestrais e que foram atacados pelos agentes. O governo anunciou o Plano Safra para 2021 e 2022. Serão mais de 250 bilhões de reais para financiar a agropecuária brasileira. Este Plano Safra tem 2 destaques. A atenção a 4 milhões de famílias que geram 70% da renda do campo e o aumento dos recursos para o programa ABC, que dá maior proteção às atividades que não só preservam o solo e a saúde das pessoas, mas também evitam o aumento da poluição do ar e dos rios. Novamente, nós priorizamos a agricultura familiar e os investimentos, em especial, na agricultura de baixo carbono, que aumentou em mais de 100% neste plano. Então, este é um plano que já vem muito pincelado de verde. Para quem empresta dinheiro à comercialização, a taxa de juros varia de acordo com o programa. No Pronaf, para os agricultores familiares, a porcentagem vai de 3% a 4,5% ao ano. A taxa do Pronamp, que é para o produtor médio, é de 6,5% ao ano. E para os outros produtores, os juros são de 7,5% ao ano. Os financiamentos serão liberados a partir do dia 1º de julho, para que os produtores comecem a plantar a próxima safra. A atual, que deverá passar dos 264 bilhões de toneladas, será recorde. Mas com os novos recursos liberados, a ministra da Agricultura fez um desafio aos agricultores. Vamos aproveitar o bom momento, plantar uma grande safra para chegarmos até o ano que vem numa marca histórica, 300 milhões de toneladas de grãos até o fim do seu mandato. O presidente Jair Bolsonaro parece apostar no sucesso deste desafio. Ainda mais que neste plano foi incluído até um programa de meteorologia para ajudar o produtor a planejar a hora e quando deverá plantar, para calcular com maior precisão o aumento da safra, o tamanho que será colhido. São muitas novidades. Nós alimentamos hoje mais de 1 bilhão de pessoas
fora do Brasil, obviamente, e a nossa tendência é aumentar esse percentual. Fronteira, nós temos. Então, assim sendo, meus senhores, vamos nos orgulhar do Brasil. E o Brasil é um país que já está no futuro. E com essas pessoas que estão todas aqui, do almirante ali, fardado, ao garoto de outro de paletó e gravata, bem como tantos outros servidores que estão aqui. Este é o nosso Brasil. Nós somos privilegiados por estarmos nessa posição. A CPI da pandemia ouviu ontem o deputado federal Osmar Terra. O ex-ministro disse que está havendo politização na ciência durante a pandemia. Hoje, os senadores ouviriam o sócio da Precisa Medicamentos, mas a defesa do empresário avisou que ele está em quarentena porque chegou da Índia recentemente. O deputado Osmar Terra foi o convidado na CPI da pandemia. Ele foi chamado a conversar com os senadores, pois faria parte de um grupo de aconselhamento ao presidente da República. O ex-ministro negou a existência do que a oposição chama de gabinete paralelo e disse não ter poder de influência sobre Jair Bolsonaro. Eu não tenho poder sobre o presidente o senhor vai falar isso, vai falar aquilo. Isso não existe, né? Se eu tivesse esse poder, eu era o presidente, ele era deputado, né? Não tem cabimento uma coisa dessa, né? Querer imputar um poder sobrenatural para as pessoas. Ele ouve todo mundo, como todo mundo. O senhor não é da área da saúde, presidente, nem o senador Renan, mas o senhor ouve alguém. O senhor vai pergunta para um, pergunta para outro, para formar um juízo. O presidente da República não pode fazer isso? Ele pode. Claro, isso não significa que tem gabinete paralelo, que tem estruturas paralelas, isso é uma falácia. Osmar Terra também disse que nunca defendeu imunidade coletiva para acabar com a pandemia. Criticou quarentena e lockdown. Para o deputado, a ciência foi politizada. É um absurdo as crianças brasileiras serem as crianças do mundo mais tempo sem aula presencial. Nenhum país importante do mundo, mesmo os que fizeram quarentena e lockdown, ficaram mais de 90 dias. Com as escolas fechadas. Nós estamos há 300 dias com as escolas fechadas. Isso não tem justificativa científica, minha gente. Não tem argumento científico que explique isso. Na sessão desta terça-feira, os senadores também aprovaram a lista de testemunhas que passaram a ser investigados pela CPI. Os nomes foram divulgados na semana passada pelo relator, senador Renan Calheiros, e tiveram o aval dos demais membros da comissão. Entre os investigados estão o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e o atual gestor da pasta, Marcelo Queiroga. Para esta quarta-feira, os membros da CPI da pandemia esperavam o empresário Francisco Emerson Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos, para falar sobre a negociação de compra da vacina Covaxin. Mas durante a tarde, o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, anunciou que a defesa do empresário entrou em contato informando que ele não poderia comparecer, pois chegou recentemente da Índia e está em quarentena. O depoimento dele será remarcado para a semana que vem. O presidente da CPI da pandemia lamentou a informação ter chegado em cima da hora. O senhor Maximiano chegou no dia 15 da Índia e que a Anvisa, e ele mandou um documento que ele tem que fazer quarentena na sua residência. Então nós estaremos transferindo para Oitiva para a semana que vem. A expectativa é que a sessão desta quarta-feira seja dedicada à votação de requerimentos. Cerca de 60 pedidos de informações e convocações estão na pauta. Muitos tratam do chamamento de representantes de empresas de tecnologia e redes sociais para falar sobre disseminação de fake news. Na segunda-feira, a ministra Rosa Weber suspendeu as convocações de governadores aprovadas pela CPI da pandemia. A ministra facultou aos gestores estaduais a decisão de falar com os senadores e esclareceu que, se forem, serão como convidados e não convocados. Na decisão, Rosa Weber considera que os governadores podem ser investigados apenas pelas respectivas assembleias legislativas e não pelo Congresso, cabendo ao Tribunal de Contas da União investigar verbas federais. A decisão alterou o calendário de depoimentos da CPI da pandemia para a semana que vem. As novas agendas, no entanto, não foram anunciadas. Nesta quinta-feira, a CPI da pandemia receberá o assessor especial da Presidência da República, Felipe Martins, citado por Fábio Weingarten no depoimento aos senadores. E na sexta-feira, tem audiência pública entre pesquisadores.
Inclusive, na pauta da CPI desta quarta-feira estão 58 pedidos de convocações, quebras de sigilo e pedidos de informações. Entre eles, a solicitação de informações a vários ministros para detalhar as ações para a imunização e proteção de comunidades quilombolas e indígenas. E tem ainda um pedido para que Wilson Witzel, governador cassado do Rio de Janeiro, seja ouvido novamente, mas num depoimento reservado. O dólar fechou em queda ontem, abaixo de R$ 5,00 pela primeira vez em mais de um ano. A baixa veio depois da notícia de que o Copom, o Comitê de Política Monetária, avaliou a possibilidade de acelerar a alta dos juros. A moeda norte-americana caiu 1,1% e encerrou o dia cotada a R$ 4,96 na venda. O mês de março registrou aumento de 17% na criação de novas empresas. Os dados foram divulgados pela Serasa Experian. A abertura das empresas foi impulsionada pelo crescimento das microempresas individuais e dos negócios do setor de serviços. Segundo o levantamento, do total de 351.714 empresas criadas em março, 240.166 foram do setor de serviços, 81.890 do comércio, 26.419 da indústria e demais 3.239. Quanto à natureza jurídica, foram abertas 282.211 microempresas individuais e 45.145 sociedades limitadas, 10.383 empresas individuais e 13.965 outros tipos. Segundo a Serasa Experian, as pessoas seguem optando por investir na abertura de empresas para a geração de renda, já que o desemprego continua em alta. Em comparação a março do ano passado, as sociedades limitadas tiveram o maior crescimento do mês, com alta de 67,3%. O Sudeste registrou o maior número de empresas abertas, 178.300, seguido do Sul, 63.700, Nordeste, 58.000, Centro-Oeste, 31.700 e Norte, 19.700. A Receita Federal libera hoje, às 10 da manhã, no horário de Brasília, as consultas ao segundo lote de restituições do imposto de renda. O pagamento sai no dia 30. Nesse lote, serão pagos R$ 6 bilhões para 4.200.000 contribuintes. Hoje em Niterói, no Rio de Janeiro, tem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 16 graus e os termômetros podem registrar até 22 graus. Vamos ver como é que fica o tempo hoje em todo o Brasil. Nesta quarta-feira, a umidade permanece bastante elevada em praticamente toda a costa do Brasil. Um ciclone que está se afastando por alto mar na altura da costa do Nordeste ainda deixa a infiltração marítima persistente em parte do leste da região. Na região sul, um sistema de baixa pressão atmosférica que se formou no Paraguai forma novas áreas de instabilidade. A expectativa é de um dia com céu encoberto e chuva em vários momentos, especialmente em áreas do centro-oeste do Rio Grande do Sul, inclusive na região de Santa Maria. Na capital, Porto Alegre, a chuva deve acontecer apenas com fraca intensidade e não há risco de temporais. A previsão é de sol entre muitas nuvens e quase sem chuva, desde a região de Florianópolis, passando pela capital paulista e em parte do leste do estado de Minas Gerais. Mas entre a região do Grande Rio, a região da Grande Vitória e também sobre parte do sul da Bahia, ainda pode chover em vários momentos. A chuva será fraca a moderada nesta quarta-feira entre a região de Salvador, Aracaju e também sobre a capital Maceió. Na capital de Sergipe, a chuva continua acontecendo de forma mais persistente. Nas demais áreas da costa leste do Nordeste e desde a região de Fortaleza até São Luís, as pancadas serão isoladas principalmente entre a tarde e a noite. No norte do Brasil, continua chovendo de forma persistente, ainda com risco de temporais. Em grande parte do país, o tempo continua seco e com baixos índices de umidade relativa do ar, principalmente em áreas do centro-norte mineiro e interior do Nordeste, até a capital Cuiabá, onde os índices podem até ficar inferiores a 12% nos períodos mais quentes do dia. A quarta-feira ainda começa fria na região sul, com mínima de 12 e máxima de apenas 20 graus, e no Rio de Janeiro, mínima de 17, com máxima de 23 graus.
Depois do intervalo tem os dados da Covid e você vai ver também que a maior parte do valor do auxílio emergencial foi para o pagamento das contas básicas. Voltamos já. Estamos de volta às 8h48 no horário de Brasília. O país já superou 18 milhões de casos de Covid-19 desde o início da pandemia e o número de vítimas passou de 504 mil. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou mais 2.131 mortes pela Covid-19 de um dia para o outro. O total é de 504.717 vítimas da doença. Também em 24 horas, foram confirmados mais 87.822 novos casos do coronavírus. Com isso, o número de brasileiros infectados subiu para mais de 18 milhões e 54 mil. A média móvel de mortes no país é de 2.003 vítimas por dia. A variação de 14% para mais indica tendência de estabilidade nos óbitos causados pela Covid. Já a média móvel de casos, que está em 74.490 confirmações diárias, indica tendência de alta. Esses números mostram um aumento de 26% em relação aos casos registrados na média há 2 semanas. Na variação da pandemia por regiões, podemos perceber que agora 7 estados registram alta nas mortes: Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e São Paulo. Em estabilidade estão 13 unidades da federação: Alagoas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. 7 estados registram queda: Acre, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Ontem chegou ao Brasil o avião com 528 mil doses de vacinas da Pfizer. É o primeiro de 3 lotes esperados para essa semana. Outras 2 remessas devem chegar hoje e amanhã, com mais 936 mil doses de vacinas. Ontem também as primeiras vacinas da Janssen, de dose única, chegaram ao país. E depois de um dia de suspensão, a Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo anunciou que o calendário de vacinação contra o coronavírus foi retomado hoje no município. Serão imunizadas nesta quarta-feira apenas as pessoas com 49 anos. Hoje a aplicação da primeira dose está suspensa em 6 capitais: São Luís, Campo Grande, João Pessoa, Porto Alegre, Aracaju e Salvador. O Brasil já aplicou mais de 91 milhões e 420 mil doses de vacinas contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 66 milhões e 688 mil pessoas foram vacinadas com a primeira dose, o que equivale a 31,49% da população. Mais de 24 milhões e 731 mil pessoas receberam a segunda dose. De um dia para o outro foram aplicadas 1.336.000 doses das vacinas contra a Covid. Os estados que mais vacinaram a população são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, proporcionalmente. A nova rodada do auxílio emergencial injetou mais de 5 bilhões de reais na economia do país. E a maior parte desse dinheiro foi usada para pagar contas básicas, como água e luz. O levantamento foi feito com base nas movimentações do Caixa Tem, o aplicativo que é usado para as pessoas receberem o dinheiro e também pagarem contas. E os números mostram que o benefício está sendo cada vez mais usado para as despesas básicas do brasileiro. Entre os dias 6 de abril e 15 de junho, um total de 5 bilhões e 100 milhões de reais foi movimentado em pagamentos virtuais, sendo que 3 bilhões e 900 milhões de reais foram para concessionárias de serviços públicos, como água e luz. Os outros 1 bilhão e 200 milhões foram gastos com compras virtuais. Isso daí significa que, independente de tudo, que elas têm que pagar essas contas para o funcionamento das suas residências. Água é uma questão de sobrevivência, energia elétrica é uma questão de sobrevivência, telefonia hoje, mais do que nunca, também é uma questão de extrema necessidade. Por quê? Porque basicamente tudo hoje está sendo mediado por essa tecnologia que nós temos.
Portanto, as aulas de nós, professores, de estudantes, está tudo sendo por conta desse tipo de tecnologia que nós temos. Então, é fundamental a gente fazer o pagamento para continuar recebendo esse tipo de serviço e ter acesso a essas possibilidades de interação social que a pandemia nos restringiu bastante, né? Necessariamente, as pessoas têm que atender às necessidades mais básicas de forma imediata. Sobrando algum recurso financeiro, daí elas conseguem alocar nesses outros tipos de bens, mas num segundo momento. Com a queda no valor do auxílio emergencial, o brasileiro deixou de usar esse dinheiro no comércio. Para a gente ter uma ideia, no ano passado, quando o benefício era de R$ 600, o valor gasto com compras virtuais chegou a 2 bilhões e 600 milhões de reais. Já agora, em 2021, quando a parcela é em média de R$ 250, o montante gasto pelo aplicativo caiu pela metade. Mesmo assim, o setor reconhece a importância do auxílio pago pelo governo. Um levantamento feito pela FEComércio projeta um crescimento nas vendas para o mês de junho de 5,7%. Se não houvesse o auxílio, esse índice chegaria no máximo 2,5%. O crescimento do comércio, ele vai ter que passar, né, num segundo momento, por uma espécie de aquecimento na economia. Então, esse dinheiro que foi injetado pelo governo, ele vai, digamos, dar um pequeno salto nas movimentações do comércio. O governo já anunciou que vai prorrogar o pagamento do auxílio por mais 3 meses e com o mesmo valor. Parcelas em média de R$ 250, sendo que mulheres, chefes de família, recebem R$ 375 e pessoas que vivem sozinhas, R$ 150. E quem tem boletos para pagar espera com ansiedade. Está desempregado, né? Não ajuda, né? Mas faz bastante diferença, ajuda, né? Amenizar um pouco as coisas. Ameniza? Ameniza um pouco, sim. As contas agradecem. Isso. A terceira parcela do auxílio emergencial será paga hoje para os cadastrados nascidos no mês de maio. O saque do dinheiro estará disponível a partir do dia 8 de julho. Também hoje recebe o grupo que faz parte do Bolsa Família e tem o número de identificação social NIS final 5. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária negou a autorização para o uso emergencial do medicamento Avifavir para o tratamento da Covid-19. A decisão foi unânime. De acordo com a Anvisa, o antiviral não atendeu aos requisitos de eficácia e segurança à saúde dos pacientes. O medicamento é usado no Japão desde 2014 para o tratamento da gripe. Um sorteio no Rio de Janeiro definiu os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. A ordem dos sorteios também definiu quem jogará a partida decisiva em seu estádio. Os confrontos são Criciúma de Santa Catarina contra Fluminense. O Flamengo fará o duelo contra o ABC do Rio Grande do Norte. O Atlético Mineiro enfrentará o Bahia com o primeiro jogo em Minas Gerais. Também da Bahia, o Vitória vai pegar o Grêmio. Já o São Paulo vai pegar uma pedreira. O Vasco será o adversário. O Fortaleza fará o duelo contra o CRB de Alagoas em busca de uma vaga para as quartas de final. E o duelo dos Atléticos promete. O Paranaense e o Goianiense vão se enfrentar por uma vaga na próxima fase. E por fim o Santos, que no sorteio caiu contra o Juazeirense da Bahia. O calendário da CBF prevê que os jogos de ida e volta das oitavas de final da Copa do Brasil sejam realizados entre o fim de julho e o início de agosto. Nas quartas de final, haverá um novo sorteio para definir os confrontos com os classificados. Só então será definido o chaveamento completo até a decisão da Copa do Brasil. Ainda falando de futebol, ontem 2 jogos definiram os classificados do grupo D da Eurocopa. Jogando no estádio de Wembley, em casa, a Inglaterra venceu a República Tcheca por 1-0. Com esse resultado, os ingleses chegaram a 7 pontos, ficaram com a liderança do grupo. A República Tcheca ainda pode avançar de fase como uma das 4 melhores terceiras colocadas na classificação geral. No outro jogo do grupo na Escócia, em Glasgow, a Croácia venceu a Escócia por 3-1. E essa vitória garantiu a classificação dos croatas para as oitavas de final, na 2ª posição do grupo, atrás só da Inglaterra. A seleção brasileira encerrou ontem a preparação para o confronto contra a Colômbia pela 3ª rodada da Copa América. A única mudança confirmada por enquanto é a entrada do goleiro Everton no lugar de Ederson. O jogador do Palmeiras é um dos 3 jogadores do Brasil que ainda não atuaram na competição.
Os outros são o Douglas Luiz, volante, e o zagueiro Felipe. O Marquinhos e o Casimiro, titulares absolutos e poupados na última rodada, devem retornar à equipe. Brasil e Colômbia jogam hoje à noite, às 9h, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever as nossas reportagens e tem outras informações para você às 10 da manhã no horário de Brasília. Tchau, bom dia.